Você sabia que não são apenas os humanos e os animais que sofrem com estresse? Essa condição também afeta as plantas. Fatores como a falta de água ou o excesso dela, temperaturas extremas e poluição ambiental são alguns dos principais agentes causadores desse estresse. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou a bióloga da UNB, Cristiane Ferreira. Seja muito bem-vinda ao Agro Record. Bom dia. Bom dia, obrigada, Iriane. Cris, agora fala um pouquinho sobre esse estresse na qualidade e na produtividade quando a gente fala sobre produção agrícola, sobre alimento. As plantas, como qualquer ser vivo, elas precisam obter os nutrientes, obter o seu alimento do meio. Tá? E elas utilizam esses água, nutrientes, para preparar justamente os frutos, dependendo da espécie, a folha que a gente vai utilizar. O que acontece quando uma dessas condições ela não está adequada, ela causa algum efeito na fisiologia, no crescimento, no desenvolvimento da planta, a gente fala que ela está sob estresse. Né? E o estresse, assim, toda planta, ela consegue sobreviver a um período de estresse. Ela está no ambiente, né? Então, assim, ao longo do dia, ela pode sofrer temperaturas baixas, logo depois temperaturas mais altas, pode sofrer chuvas intensas, vento. O problema está quando esse estresse, ele se torna extremo, tá? Quando ele se torna mais intenso. E é o que tem acontecido ultimamente. Muita seca, né? Por exemplo, ano passado, a gente justamente, teve um período de seca. Período de seca intensa, a gente está vendo alagamentos mais extremos. Então, assim, o ciclo das chuvas, ele está alterado. A gente tem o quê? A gente tem a quantidade que cai, continua a mesma. Porém, a gente verifica o quê? Que ela está caindo num único período. Ou seja, você tem um período longo de seca, sem água, e depois você tem um período assim, quando a chuva cai, ela vem em grande quantidade, de uma forma que é maior do que a capacidade do solo de drenar essa água. E aí a gente tem um alagamento. E o alagamento, ele é um estresse danoso, sabe? Uma das causas, a seca, na verdade, e o alagamento são as maiores causas para perda de produtividade no planeta. Então, os dois estresses, e a gente tem agora, às vezes, estresse combinado, porque o problema da planta no campo é que o estresse ele não age sozinho. Tá? Então, você tem seca, mas você tem o quê? Você tem altas temperaturas. Tá? Às vezes, você tem excesso de luminosidade. A luz é bom para as plantas, mas tudo em excesso causa um estresse. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, entendeu? Agora, então, existe também, professora, uma planta, um tipo de planta mais suscetível, mais sensível a esse tipo de estresse? Sim. Hoje, na verdade, nossas plantas cultivadas, elas são mais sensíveis a estresse, assim, porque elas foram melhoradas para produção e não para se defender. Porque o que acontece? As plantas têm uma quantidade de reserva que elas obtêm, né, da natureza, nutrientes e água e carbono para fazer fotossíntese, e elas utilizam para crescer ou para se defender, elas não conseguem. E o que a gente tem? Algumas plantas, na cultura, a gente melhorou as plantas para que ela pegasse aquelas reservas e utilizasse na produção, e tampouco na defesa. Então, é óbvio, essas plantas não estão preparadas para esses extremos, esses estresses que estão acontecendo, e elas sofrem bem mais. Porém, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem espécies, variedades, que foram preparadas, né? Então, a gente chama de plantas para o novo clima, inclusive, são plantas resilientes. A gente tem tido uma linha de pesquisa que está bastante ativa ainda. Assim, a gente está começando no país com esse tipo de linha, porque a gente está trabalhando, tem muito ainda que a gente possa fazer, mas são plantas, o quê? Que a gente chama de plantas resilientes. São plantas que sofrem o estresse, mas são capazes de se recuperar do estresse. E a gente tem tido, assim, tem variedades, então, variedades que já foram produzidas, que elas são adequadas a determinada condição de estresse. Então, tem variedades para o cerrado, por exemplo.
né, soja para o cerrado, elas são mais resistentes à seca, elas devem ser mais resistentes à seca. A gente sabe quais as condições que o cerrado enfrenta, porque o ambiente sazonal, ele é sujeito a uma seca ao longo do ano. A gente sabe que tem temperaturas mais baixas em determinada época do ano. Então, são plantas que foram melhoradas, ou seja, foram produzidas, né, para que enfrentasse esse tipo de estresse. Então, o caminho é esse, optar por variedades que sejam mais resistentes a esse tipo de estresse? Na verdade, porque já que é difícil, né, você controlar difícil. todos esses agentes e muitas vezes até tratar a planta, né? Isso é difícil. A gente não consegue, quando estresse, esse tipo de estresse ambiental, ele chega, a gente não tem controle, tá? A gente não tem controle da temperatura, do alagamento, da intensidade. A gente sabe o que vai acontecer, a gente não tem como parar. Porém, a gente pode ajudar as plantas a se prevenir desse estresse, né? Então, assim como uma planta é capaz de se defender, de resistir, é uma planta que, inicialmente, elas são, assim, bem nutridas, tá? Então, assim, quando você vai produzir, quando o agricultor ele começa, então, inicia a sua produção, ele tem que ver vários parâmetros, entre eles, que ele vai avaliar o solo, a qualidade do solo, e o preparo do solo é fundamental. A aeração do solo, a nutrição do solo. A gente precisa a correção do pH do solo, porque não adianta você colocar nutrientes. A planta, ela absorve nutrientes se ele tiver um pH adequado. Então, você precisa corrigir o solo antes de plantar. A gente precisa, ou seja, para evitar a evaporação do solo, a seca intensa, a gente pode fazer cobertura no solo também. Ou seja, tem que mantém a água também por mais tempo. Então, preparar a planta, né, de uma forma geral. Você ajuda a planta a se defender, de fato, a se preparar para o estresse que está vindo. Isso, obviamente, não vai garantir que ela, que realmente vai, estresse quando for extremo, ela não vai ter como se defender, possivelmente. Mas pelo menos ela já está mais preparada, né? Com certeza. Professora, muito obrigada pela sua participação e pela sua explicação aqui com a gente. Eu que agradeço.